10 anos. E geração essa que não teve filhos. Né? Lembrando, não tive filhos, não transmiti a ninguém o legado de nossa miséria. Provável de Dom Casmurro. Não, Dom Casmurro. Não é? Não, tu sabe mais, desculpe. Tu conhece mais do que eu. Eu tinha ideia que era Dom Casmurro. Memórias póstumas. É certo que é Memórias póstumas. Eu estou confundindo. Ela não tinha essa visão assim do legado da nossa miséria, né? Mas de qualquer modo ela não transmitiu a ninguém o que ela transmitiu, a não ser literariamente. Isso nos leva a um terceiro aspecto, eu acho, da Raquel, num rápido olhar, e aqui só é possível num rápido olhar, sobre alguns fatos da vida dela, como por exemplo, a atitude de sair correndo dessa cerimônia, em que ela era o centro da cerimônia, e correr para comício, para enfim, para o movimento da rua, né, no assassinato do João Pessoa. O tema social que domina o 15 e outros livros dela, né, o problema da sociedade injusta, da sociedade injusta como um indivíduo, né, a sua própria adesão ao Partido Comunista, que eu acho que é uma coisa importante que não foi citada, né, depois a ruptura com esse partido, porque o partido censurou o livro João Miguel, ou queria censurar, ela rompeu com o partido. Enfim, seu próprio engajamento, mais como jornalista, como ela diz, que como romancista, nos leva a uma ideia de uma mulher que desde o primeiro momento desenvolve a própria existência, a vida dela sob o signo, sob a égide do desafio, uma atitude de desafio. Talvez essa seja uma forma de caracterizar, até um certo modo, a vida e a obra dela. Uma vida e uma obra marcadas, ou dirigidas, ou voltadas para uma atitude de desafio, de enfrentamento com a realidade que ela tinha crítica, ou não aceitava. O desafio é a condição individual e social, né, do ser humano. Naquele momento histórico em que tocou para ela viver. Uma não aceitação ao que ela via tanto na vida dela, inclusive como mulher, quanto ao que via na realidade à sua volta. Nesse sentido, suas personagens refletem, em alguma medida, os valores da autora. São mulheres que lutam, que desafiam, seja de forma ainda tímida, como Conceição, no primeiro livro, no 15, né? Seu primeiro romance, até Maria Moura, que eu acho que é o último romance, né? Em que a personagem literalmente pega em armas, ela é chefe de jagunço, e ela manda matar, inclusive, o amante, porque o amante a traiu, né? Enfim, eu acho que tem uma evolução aí de personagens, né, em que a meiga suave, pacífica, Conceição no início, acaba se transformando numa cangaceira, realmente, né? A mulher, aí sim, a lutadora por excelência, vamos dizer assim. Talvez Raquel, por se sentir assim, por tomar sua vida como um desafio, a realidade que ela não aceitava, a realidade principalmente social, pôs esse desafio nas suas personagens e sofreu, pelo menos em parte, o destino que essas personagens tiveram. Por exemplo, não ter filhos. O Ernesto Sábato, argentino, diz que toda obra é autobiográfica, é inescapável. O Mário Vargas Llosa, num ensaio muito bonito, que é a História Secreta do Romance, que ele conta como é que ele escreveu A Casa Verde, né? Ele diz que o romancista, ele escreveu um romance em uma cerimônia parecida com um striptease. O romancista exibe e mostra não os seus encantos físicos, né, mas os seus demônios internos, os demônios que o atormentam e o obsessionam. Então essa é uma outra ideia, assim, quando assim, alguma coisa eu pude entender um pouquinho e
tá bom, pode ser da Raquel de Queiroz, que escreveu um livro que foi um dos primeiros, acho que foi um dos primeiros livros que eu li. Eu teria com 15 anos. Eu morava no Nordeste, né? Eu morava em Olinda, depois eu fui conhecer o Ceará, eu conheci a região do Psi, onde a família dela tinha o sítio, a fazenda. Eu cheguei a conhecer. Na época eu não me entenei nada disso, porque eu tinha 13 anos. Era isso. Obrigado, doutor Manuel. Passa então a palavra para a doutora Joana. Boa noite, então, a todos. Agradeço o convite, doutor Udiar, e a indicação da professora doutora Léa Mazina, minha querida professora do doutorado, que graças a ela, a primeira indicação que eu estou aqui. Bom, a literatura comparada, que é a área em que eu acabei parando, né, porque eu vim de uma outra origem, também fiz história, mestrado em história, cheguei na literatura comparada, é a área da teoria literária que trabalha justamente com aproximação com outras áreas do saber, né? Com outros campos, principalmente o saber humanista. Então nós trabalhamos não apenas com outras literaturas, mas com outras artes e outros campos que incluem inclusive a psicanálise, né? Então, eu gostaria de começar retomando alguma coisa que o doutor Manuel trouxe a respeito de como a psicanálise também tem a sua origem nos textos literários, né? Como que a teoria psicanalítica também se origina junto com alguma coisa que vai ser a teoria literária, que estão muito próximas. A teoria literária, ela se desenvolve no decorrer do século XIX e começa a institucionalização mesmo no século XX. Então ela está nascendo junto com a psicanálise. Então não é à toa que nós temos aí um entrecruzamento desses saberes e que o próprio Freud vai remontar aos mitos para procurar muitos dos seus arquétipos. E aí eu não posso me esquecer, além do caso do Édipo, né, o que me vem à cabeça no primeiro momento é a questão do Dostoiévski, do parricídio. Então a gente nunca pode esquecer que esses saberes estão caminhando conjuntamente. Outra coisa que eu me lembrei enquanto o doutor Manuel falava, a questão do leitor, né, e de como a gente participa e constrói o texto, não vou deixar de me lembrar de um texto maravilhoso que eu recomendo a todos que leiam, do Jorge Luis Borges, chamado Magias Parciais do Quixote. Por que esse texto é tão interessante? Porque, entre outras coisas, ele faz a gente pensar numa coisa que é muito inquietante. Eu trabalhei esse texto com alunos em sala de aula e os alunos ficaram extremamente instigados, né? Cheguei a ler em sala de aula e dá um nó, porque a gente vai ler o Quixote, que é aquele texto gigantesco, iniciado em 1605, continuado em 1615, em que o que acontece nesses 10 anos de intervalo. Esses 10 anos de intervalo entre a publicação da primeira parte e da segunda parte, Sancho Panza e o próprio engenhoso Fidalgo já tiveram a oportunidade de ler a primeira parte. Então, eles se dão conta de que são personagens de um romance. E a partir daí passam a se perguntar se são personagens, se estão escrevendo uma história ou se estão sendo escritos. E se o que vão fazer a partir daí já foi escrito ou eles escreverão. E isso nos dá a possibilidade de, como leitores, nos perguntar se também não estamos sendo escritos. Então a literatura sempre nos traz essa possibilidade de pensar se essa realidade existe, é criada, está sendo